Agora, o tipo, ele tinha perguntado do tipo. O tipo é o seguinte. Tipo é o seguinte, tem dois tipos basicamente. Tem o tipo que é parseado e tem o tipo que é caractere solto. Então, PCData, ele vai ser parseado, tá? Aí, esse formato vocês vão definir em outro arquivo. É um pouco mais complicado, dá para definir expressões regulares que vão dizer... Lembra expressões regulares? Expressões regulares que vão dizer qual é esse formato, tá? Mas aí é outra coisa, tá? Então, é Parsable Character Data. Pode ser vazio. Lembra lá? Pode ser vazio? Então, ó, elemento estudante empty. Então, se ele for um estudante, vai só aparecer a tag ali, estudante. E ele é vazio e a barra está aqui, ó. Lembra lá? Para abrir o elemento é menor e maior. Para fechar o elemento é menor, barra, maior. Elemento vazio é tudo junto. Um só tag. Por exemplo, o meu endereço. Lembra lá que o endereço pode ser misto, ó? Então, o meu endereço pode ser texto, um elemento cidade, um ou outro. Está aqui a resposta. Quantas vezes? 0 ou mais. Então, lá é um só. É um ou outro ou outro. Se eu quiser 0 ou mais de um, asterisco nele. E aí, tanto faz a ordem. Ah, eu sabia que isso... Viu? Eu sabia que a resposta estava no slide seguinte. Certo? Então, aqui, ó, eu misturei texto com elemento com texto, usando o asterisco. Fácil? Depois que eu falo, é fácil. Atributo. Atributo vai ser uma lista de atributos. Lembra? O elemento pode ter vários atributos. Então, a gente vai declarar como ATTList, que é lista de atributos. Nessa lista de atributos, o que vai ter lá dentro? O nome do atributo, o tipo, então ele pode ser caracteres, ele pode ser um identificador, ele pode referenciar um outro identificador, que é parecido com a chave estrangeira. Pode ser obrigatório, pode ser implícito, pode ser um valor default, tem várias opções, tá? Vamos ver uns exemplos que daí fica mais fácil. Então, aqui, o que ele está dizendo? Empregado vai ter uma lista de 2 atributos, tá? Os 2 vão ser do tipo caractere. Tá? Então, não tem formato específico para eles. Então, o código é caractere, departamento é caractere. Além disso, os 2 são obrigatórios. Então, se eu tiver, presta atenção, se eu tiver o meu documento só o tag empregado, se no meu documento aparecer empregado sozinho, o que vai acontecer com esse documento? Ele não é válido de acordo com essa DTD. Para ser válido de acordo com essa DTD, ele tem que obrigatoriamente ter um atributo código. Como é que eu defino o valor? Igual, aspas, valor. E ele tem que ter um atributo departamento. Igual, valor. Nova linha aqui, tanto faz, né? Botar um embaixo do outro, ou espaço, o outro, tanto faz. Espaço e nova linha, tanto faz. Tá? Fácil? Muito fácil. Então, o exemplo completo é esse exemplo que vocês têm aí na frente de vocês. Então, aqui, ó, coloquei os empregados, coloquei o empregado, a minha lista de atributos e os meus outros valores ali para nome, inicial do meio e sobrenome. E aqui vem o exemplo do documento XML. Primeira linha é a versão. Quando o documento é para ser validado contra uma DTD, ele tem essa linha aqui. A segunda linha é opcional. Vocês podem ter um documento que não tem DTD e a estrutura dele é livre, o vocabulário é livre, ou vocês definem a DTD para ele. Então, define. É um documento do tipo empregados, né, que é a raiz, geralmente aqui é a raiz. Isso aqui está dizendo que é um arquivo do sistema chamado empregado.dtd. Tá? emp.dtd é aquele arquivo ali. Esse arquivo aqui se chama emp.dtd.
e aquele ali é um arquivo XML. Na ferramenta, na parte prática, a gente vai poder criar o esquema, criar o documento e validar aquele documento contra aquele esquema. Problemas. Aquele slide que todo professor pula, né? Ninguém gosta de falar da deficiência dos outros. Problemas, tá, da DTD. Ela não tem esses tipos aqui de inteiro, de data, de string. Tudo é tratado como PCData. A única coisa que vocês podem definir depois, usando uma outra estrutura lá um pouco mais complexa, é dizer como que é esse string. São 2 números, tracinho, 2 números, barra. Isso vocês podem definir, tá? Mas é tudo string. Então, fazer a operação de inteiro, esquece. Não tem como, é tudo string, tá? Não tem mecanismos de extensão de tipos, herança, não tem. Eu defino lá pessoa e depois vou definir pessoa jurídica e pessoa física. Não tem como. Não tem esquema de herança. Aquele esquema de herança que a gente estuda no relacional, DTD não tem. DTD não tem. Não tem cardinalidade mínima, máxima, que no relacional tem. DTD não tem. A sintaxe da DTD não é XML. Isso aqui não é um documento XML, é um documento DTD. Agora, todas essas deficiências, XML esquema resolve, tá? Todas as deficiências do slide 52. XML esquema resolve. Define tipos, define herança, define cardinalidade. É um documento XML, o documento de XML esquema é um documento XML e tem várias outras vantagens. Grande vantagem da DTD, ela é simples. XML esquema é uma coisa mais complexa, que nem aqueles exemplos que eu mostrei antes lá para vocês. Isso aqui é XML esquema. Bem mais complexo do que definir elementos e lista de atributos. Aqui vocês definem o tipo complexo, que é uma sequência de elementos que vai ter um tipo, tem o tipo associado a ele, tem a ocorrência mínima. O que mais que tem? Tem mais coisas. Tem mais coisas. Ocorrência mínima, ocorrência máxima, tá? Herança. Então, é um documento mais complexo. Para aprender isso aqui, não é em 1 hora que vocês vão aprender. Todo mundo já sabe escrever. Em menos de 1 hora, a gente aprendeu a escrever DTD. Tá? Em menos de 1 hora, não levou 1 hora, a gente sabe definir uma DTD. XML esquema, vocês vão levar um bom tempo para aprender. Tá? Pois então, nota fiscal eletrônica, XML esquema. Porque justamente precisa dos tipos, né? Nota fiscal eletrônica tem valor, que vai ser inteiro, real, né? Então, tem tipos. Precisa dos tipos. Então, tem que ser XML esquema. Ah, mas se é um documento mais simples que não precisa de tipo, que não quer usar herança, DTD resolve, bem resolvido, tá? Então, olha só, na parte prática, que vai começar daqui a pouco mais, na parte prática, a gente vai ver justamente isso. Lá naquela ferramenta que eu pedi para vocês baixarem, a gente vai ver, aqui vai abrir o documento XML, e ele abre todo coloridinho, com os elementos, e tem um botão em algum lugar que é de validar, se eu não me engano é esse botão aqui, que valida contra a DTD. E aí a gente pode brincar, a gente vai tirar algumas linhas da DTD, ver qual é o erro que dá, vai colocar outras coisas na DTD. Então, a gente vai poder, né, ver aí como que a DTD, como que o documento valida contra aquela DTD.